Marina segurava a mão da filha Sofia com força enquanto caminhava pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, no coração dos Jardins, em São Paulo. O sol da tarde batia forte no asfalto, mas ela mal sentia o calor. Sua mente estava ocupada demais com números que não fechavam, contas atrasadas e a sensação de sufocamento que a acompanhava há semanas. O dinheiro do último trabalho como diarista havia acabado há 5 dias e o aluguel venceria em 1 semana. Sofia, com seus 6 anos, olhava para a mãe com aqueles olhos grandes e curiosos, percebendo a tensão, mas sem entender completamente o peso que carregavam. Marina havia visto o anúncio em um grupo de empregos no Facebook. A descrição era direta, quase desesperada. Um empresário viúvo procurava uma cuidadora para seus filhos gêmeos de 6 anos. O salário oferecido era 3 vezes maior do que qualquer outro que ela havia visto. Parecia bom demais para ser verdade, e Marina sabia que quando algo parecia bom demais, geralmente havia uma razão. Mas ela não tinha escolha. Precisava tentar. O portão eletrônico da mansão se abriu lentamente depois que ela apertou o interfone. A casa era imponente, com jardins perfeitamente cuidados e uma fachada de vidro e concreto que gritava riqueza. Marina sentiu um aperto no estômago. Ela não pertencia a esse mundo. Suas roupas simples, a bolsa desgastada, os sapatos que começavam a mostrar sinais de uso, tudo isso gritava a diferença entre ela e as pessoas que moravam ali. Um homem alto abriu a porta antes mesmo que ela tocasse a campainha. Rafael tinha por volta de 35 anos, cabelos escuros levemente desarrumados e olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas. Ele usava uma camisa social sem gravata, as mangas dobradas até os cotovelos, e havia uma tensão visível em seus ombros. "Desculpe pelo horário", ele disse, a voz rouca. "Eu sei que marquei para as 3, mas tive uma reunião que se estendeu. Por favor, entre." Marina assentiu e entrou, mantendo Sofia perto de si. O interior da casa era ainda mais impressionante, com pé direito alto. Obras de arte nas paredes e uma escadaria de mármore que levava ao 2º andar. Tudo era impecável, mas havia algo de sufocante no silêncio que preenchia cada cômodo. "A senhora é a 17ª pessoa que entrevisto", Rafael disse abruptamente, enquanto caminhava em direção à sala de estar. As outras 16 desistiram. Algumas no primeiro dia, outras duraram 1 semana. A mais resistente ficou 9 dias. Marina engoliu seco. Por que desistiram? Rafael parou e se virou para encará-la. Seus olhos estavam cansados, mas havia uma intensidade neles que a fez recuar meio passo. "Meus filhos não falam", ele disse simplesmente. "Não desde que minha esposa nos deixou, há 8 meses. Eles eram crianças normais, tagarelas até. Agora, apenas silêncio. Médicos dizem que não há nada fisicamente errado com eles. É trauma, mutismo seletivo, chamam de várias coisas. Mas o resultado é o mesmo. 2 meninos de 6 anos que não emitem um som sequer." Marina sentiu o coração apertar. Ela sabia sobre trauma, sabia sobre silêncio, sabia sobre dor que não cabia em palavras. E imaginar 2 crianças carregando isso a fez sentir uma pontada de empatia que atravessou seu medo. As outras candidatas diziam que não conseguiam lidar com o silêncio. Rafael continuou, andando novamente. Diziam que a casa parecia assombrada, que os meninos as encaravam de forma perturbadora, que sentiam como se estivessem sendo julgadas por fantasmas. Uma delas saiu correndo e nem pediu o pagamento do dia. "E o senhor?", Marina perguntou suavemente, "como lida com isso?" Rafael parou novamente, dessa vez virando-se lentamente. "Eu não lido", ele admitiu, a voz quebrando levemente. "Eu acordo, vejo meus filhos se comunicando por gestos, tento entender o que precisam, trabalho o dia inteiro para não enlouquecer pensando nisso e volto para casa para mais silêncio. É como viver em um túnel sem fim. Por isso preciso de ajuda. Preciso de alguém que fique com eles enquanto trabalho, alguém que não desista." Marina olhou para Sofia, que estava quieta ao seu lado, e então de volta para Rafael. "Eu preciso deste emprego", ela disse com honestidade. "Não vou mentir e dizer que não tenho medo porque tenho, mas preciso dele mais do que tenho medo. E sei cuidar de crianças.
Sei ser paciente. Rafael estudou seu rosto por um longo momento. Havia algo em seus olhos, uma mistura de desespero e esperança cautelosa. Quer conhecê-los? Marina assentiu, apertando a mão de Sofia. Rafael as guiou escada acima, cada degrau ecoando no silêncio opressivo da casa. No segundo andar, ele parou em frente a uma porta branca com adesivos de super-heróis colados de forma desorganizada. Eles estão no quarto, ele disse, a mão na maçaneta. Vou avisá-los que temos visita. Por favor, não se assuste com a reação deles, ou com a falta dela. Ele abriu a porta e Marina viu um quarto espaçoso, cheio de brinquedos que pareciam pouco usados. Havia 2 camas, uma de cada lado do quarto, e entre elas, sentados no chão, estavam 2 meninos idênticos. Miguel e Gabriel eram magros, com cabelos castanhos lisos e olhos escuros que pareciam grandes demais para seus rostos. Eles usavam roupas combinando, calças de moletom e camisetas azuis, e estavam montando algo com blocos de montar, suas mãos se movendo em sincronia perfeita. Meninos, Rafael disse suavemente. Essa é a Marina. Ela pode vir trabalhar aqui conosco. Os gêmeos não se viraram imediatamente. Continuaram montando como se não tivessem ouvido. Marina estava prestes a dar um passo para trás, quando, de repente, Miguel olhou para cima. Seus olhos encontraram os dela, e algo aconteceu. Algo que Marina não conseguia explicar, mas que sentiu até os ossos. O menino congelou completamente, os blocos caindo de suas mãos. Gabriel, percebendo a mudança no irmão, também olhou. E então, para o choque absoluto de Rafael e de Marina, os 2 meninos se levantaram de um salto. Eles não correram, não fizeram barulho, mas se moveram com uma urgência que beirava o desespero. Miguel chegou primeiro, suas mãos pequenas alcançando o rosto de Marina com dedos trêmulos. Gabriel estava logo atrás, fazendo o mesmo do outro lado. Eles tocavam seu rosto, seus cabelos, como se estivessem confirmando que ela era real. E então começaram a chorar. Lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas enquanto se agarravam a Marina, seus corpos pequenos tremendo. Marina, completamente desconcertada, olhou para Rafael, que estava pálido, a boca aberta em choque absoluto. Eles nunca, ele sussurrou, a voz sumindo. Eles nunca fazem isso. Com ninguém. Nem comigo. Marina sentiu suas próprias lágrimas ameaçarem cair, enquanto instintivamente abraçava os 2 meninos, que se pressionavam contra ela como se estivessem se afogando e ela fosse o único pedaço de terra firme. Sofia, ao lado da mãe, olhava para os gêmeos com curiosidade e algo que parecia reconhecimento. Não entendo, Marina murmurou, sentindo o coração bater descompassado. Por que estão fazendo isso? Rafael se aproximou lentamente, como se tivesse medo de quebrar o momento. Ele olhava para os filhos com uma mistura de alívio, confusão e algo mais profundo, algo que parecia doloroso. Não sei, ele disse, a voz embargada. Mas pela primeira vez em 8 meses, estou vendo alguma emoção neles, alguma vida. Miguel e Gabriel não soltavam Marina. Seus dedos agarravam sua blusa, seus rostos escondidos contra seu corpo. Eles tremiam, e Marina podia sentir a intensidade do que quer que estivessem sentindo através do aperto desesperado. Quando você pode começar? Rafael perguntou de repente, e havia uma urgência em sua voz que não existia antes. Quando pode começar? Amanhã? Hoje? Marina olhou para ele, ainda abraçando os meninos. Ela começou, mas Rafael a interrompeu. Seja lá quanto você estava esperando ganhar, eu dobro, ele disse rapidamente. Triplo. Só. Não vá embora. Seja lá o que for que está fazendo com eles, por favor, não pare. Marina sentiu o peso da decisão cair sobre seus ombros. Ela olhou para Sofia, que assentiu levemente, como se entendesse a importância daquele momento. Então, olhou para baixo, para os 2 meninos que ainda se agarravam a ela, como se suas vidas dependessem disso. Posso começar amanhã cedo, ela disse finalmente, e sentiu os gêmeos apertarem ainda mais forte, como se tivessem medo que ela desaparecesse. Rafael soltou um suspiro de alívio tão profundo que seus ombros caíram. Obrigado, ele disse, e havia gratidão genuína em sua voz.
Obrigado. Marina não sabia então, mas aquele momento mudaria sua vida de formas que ela jamais poderia imaginar. Enquanto os gêmeos finalmente, relutantemente, soltavam seu abraço e a olhavam com olhos ainda cheios de lágrimas, ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo naqueles olhos, algo familiar que ela não conseguia identificar. Algo que a fazia sentir como se estivesse olhando para um espelho quebrado, refletindo fragmentos de uma verdade que ela ainda não conseguia ver por completo. Marina chegou à mansão às 7 da manhã, como Rafael havia pedido. Sofia estava na escola, e ela sentia uma ansiedade diferente hoje, uma mistura de expectativa e algo mais sombrio que não conseguia nomear. A noite anterior havia sido inquieta, cheia de sonhos fragmentados sobre 2 meninos chorando em silêncio e uma sensação persistente de que algo estava prestes a mudar irrevogavelmente em sua vida. Rafael a recebeu na porta, já vestido para o trabalho com um terno impecável, mas as olheiras continuavam lá, talvez até mais profundas. Ele parecia nervoso, as mãos se movendo para ajustar a gravata repetidamente. Os meninos acordaram às 6, ele disse, entregando a ela uma lista escrita à mão. Já tomaram café. Essa lista tem seus horários, suas preferências alimentares, os números de emergência. Meu celular está no topo. Qualquer coisa mesmo me liga. Vou tentar sair mais cedo hoje. Marina pegou a lista e assentiu, percebendo que a mão dele tremia levemente ao soltá-la. Vai ficar tudo bem, ela disse, mais para tranquilizá-lo do que por certeza própria. Vou cuidar deles. Rafael olhou para ela por um longo momento, como se estivesse tentando ler algo em seu rosto. Ontem foi a primeira vez que os vi reagir a alguém daquele jeito. Ele disse baixinho. Não faço ideia do que isso significa, mas tenho esperança. Esperança de que talvez você consiga alcançá-los de um jeito que eu não consegui. Antes que Marina pudesse responder, ela ouviu passos leves na escada. Miguel e Gabriel desciam lentamente, seus olhos fixos nela com aquela mesma intensidade perturbadora de ontem. Eles usavam uniformes escolares idênticos, mas seus pés estavam descalços. Quando chegaram ao final da escada, pararam, apenas olhando. Vou trabalhar agora, Rafael disse para os filhos, sua voz suave mas firme. A Marina vai ficar com vocês. Comportem-se. Amo vocês. Os gêmeos não responderam, nem mesmo com um gesto. Apenas continuaram olhando para Marina, e ela podia sentir o peso daquele olhar, como se estivessem avaliando cada detalhe dela, memorizando cada traço. Rafael suspirou, beijou o topo da cabeça de cada menino e saiu, deixando Marina sozinha com eles pela primeira vez. O silêncio era ensurdecedor. Marina podia ouvir o tic-tac de um relógio em algum lugar da casa, o zumbido distante do ar-condicionado, o som de sua própria respiração. Os gêmeos não se moviam, apenas a observavam com aqueles olhos escuros e insondáveis. Bom, Marina disse, forçando um sorriso, vamos ver essa lista. Que tal calçarem os sapatos para a escola? Vocês perdem o transporte em 40 minutos. Miguel e Gabriel trocaram um olhar, uma comunicação silenciosa que ela não conseguia decifrar. Então, ao invés de subir para pegar os sapatos, Gabriel deu um passo em direção a ela. Estendeu a mão, e Marina, sem entender, pegou-a. Imediatamente Miguel pegou sua outra mão, e juntos, os dois começaram a puxá-la em direção à escada. Espera, Marina disse, confusa. Os sapatos? A escola? Mas os meninos não paravam. Eles a guiavam com determinação, subindo a escada com suas mãos pequenas e firmes, segurando as dela. Havia uma urgência em seus movimentos que a fez parar de resistir. Eles a levaram pelo corredor, passando pelo quarto deles até uma porta no final do corredor que estava fechada. Miguel soltou sua mão por um momento para abrir a porta, revelando o que claramente era o quarto principal da casa. O cômodo era amplo e bem decorado, mas havia uma camada de poeira sobre os móveis que indicava que não era usado há meses. A cama estava feita com perfeição excessiva, os travesseiros alinhados com precisão militar. Tudo estava arrumado demais, como um cenário preservado. Os gêmeos a puxaram para dentro, levando-a até uma estante de mogno contra a parede.
Gabriel apontou para uma prateleira específica onde havia vários álbuns de fotos. Ele olhou para Marina, depois para os álbuns, depois de volta para ela, como se estivesse dizendo algo óbvio que ela deveria entender. Marina hesitou, sentindo que estava invadindo algo privado, algo sagrado. "Vocês querem que eu veja as fotos?" ela perguntou suavemente. Os dois meninos assentiram vigorosamente e havia tal insistência em seus gestos que Marina não teve coragem de recusar. Ela pegou o primeiro álbum e se sentou na beirada da cama, os gêmeos se apertando um de cada lado dela. Abriu a primeira página e viu fotos de um casamento. Rafael estava mais jovem, sorrindo amplamente ao lado de uma mulher bonita de cabelos castanhos longos e olhos claros. Daniela, presumiu Marina, a esposa que Rafael havia mencionado. Ela virou as páginas lentamente. Fotos da lua de mel, fotos de uma casa sendo decorada, fotos de Daniela grávida, sua barriga crescendo. E então, as fotos dos bebês. Gêmeos recém-nascidos, pequenos e vermelhos, envoltos em mantas azuis. Rafael aparecia radiante nas fotos, segurando os dois com cuidado. Mas Daniela, Marina notou com um arrepio, tinha algo estranho em seu olhar. Mesmo nas fotos onde ela segurava os bebês, seu sorriso não alcançava seus olhos. Havia uma distância neles, uma ausência que ficava mais pronunciada a cada foto. Marina continuou virando as páginas, os meninos crescendo, primeiro ano, segundo ano, terceiro. Em cada foto, Rafael parecia envolvido, amoroso, presente. Mas Daniela ficava progressivamente mais distante. Havia fotos onde ela estava no canto do quadro, meio desfocada. Outras onde ela olhava para longe da câmera. E nas últimas páginas, ela praticamente não aparecia mais, como se estivesse se apagando gradualmente da narrativa familiar. A última foto era de um aniversário de 5 anos. Os gêmeos estavam em frente a um bolo com velas, mas não sorriam. Daniela estava sentada à mesa, mas estava olhando para a janela, seu rosto uma máscara de ausência. Rafael estava tentando animar os meninos, mas havia tensão visível em seus ombros. Era uma foto profundamente triste, capturando um momento que deveria ser feliz, mas que estava impregnado de melancolia. Marina fechou o álbum, sentindo um aperto no peito. Ela olhou para os gêmeos, que a observavam com expectativa. "Vocês queriam que eu visse isso?" ela disse baixinho, mais uma afirmação que uma pergunta. "Queriam que eu soubesse sobre sua mãe?" Miguel assentiu e então deslizou da cama, indo até a mesinha de cabeceira. Abriu a gaveta e puxou uma pequena caixa de madeira. Voltou para junto de Marina e colocou a caixa em seu colo, olhando para ela com aqueles olhos intensos. Gabriel se aproximou mais, seu corpo pressionado contra o dela, como se precisasse do contato físico para ter coragem de continuar o que quer que estivessem tentando mostrar. Com mãos trêmulas, Marina abriu a caixa. Dentro, havia documentos cuidadosamente organizados. Ela pegou o primeiro e seu coração parou por um momento. Era uma certidão. De nascimento, Miguel dos Santos Oliveira. Hospital Maternidade São Luís, São Paulo. Data de nascimento, 23 de março de 2019. Horário, 3h42 da manhã. Ela pegou a segunda certidão com dedos dormentes. Gabriel dos Santos Oliveira. Mesmo hospital. Mesma data. Horário, 3h46 da manhã. O mundo pareceu inclinar-se. Marina piscou, releu as informações, sentiu seu estômago revirar. Não podia ser. Não era possível. Mas ali estava, em preto e branco, impossível de negar. Hospital Maternidade São Luís. 23 de março de 2019. Madrugada. Ela tinha dado à luz no Hospital Maternidade São Luís. Na mesma data. Na mesma madrugada. Sofia havia nascido às 3h45. Marina lembrava porque havia olhado para o relógio na parede da sala de parto, marcando o momento exato em que sua filha chegara ao mundo. Entre os gêmeos. Sua Sofia havia nascido exatamente entre os gêmeos. Marina sentiu a sala girar. Ela agarrou as certidões com força,
sua respiração ficando superficial. Lembrava-se daquele dia com claridade dolorosa. Lembrava-se de ter visto bebês, mais de um bebê depois do parto. Lembrava-se de perguntar, confusa pela anestesia e exaustão, quantos bebês tinha tido. Lembrava-se das enfermeiras rindo gentilmente, dizendo que era comum ter alucinações, que o corpo passava por muito, que ela tinha apenas uma menina linda e saudável. Mas ela tinha visto. Tinha certeza de que tinha visto mais bebês. 2, talvez, mas depois a convenceram de que estava enganada, que era o efeito da anestesia, do trauma do parto, e ela, jovem, sozinha, assustada, havia acreditado neles. Havia suprimido aquela memória, arquivado-a como um delírio causado pelo estresse. Mas e se não fosse? Marina olhou para os gêmeos, que a observavam com uma intensidade que agora fazia sentido. Eles sabiam. De alguma forma, aquelas 2 crianças de 6 anos sabiam. Ou pelo menos sentiam. Reconheciam algo nela, algo visceral e impossível de ignorar. Ela olhou novamente para as certidões, depois para os meninos, depois para as certidões novamente. As mãos tremiam tanto que o papel farfalhava. Miguel colocou sua mão pequena sobre a dela, um gesto de conforto que partiu seu coração. Gabriel se aproximou mais, encostando a cabeça em seu ombro. Isso não pode estar acontecendo, Marina sussurrou para si mesma. Não é possível. Mas, na profundeza de seu ser, em um lugar além da lógica e da razão, ela sabia. Sabia com a mesma certeza que tinha conhecido Sofia como sua filha no momento em que a colocaram em seus braços. Esses meninos, esses gêmeos silenciosos e traumatizados, estavam tentando dizer algo que suas vozes não conseguiam expressar. Estavam tentando dizer que reconheciam sua mãe biológica quando a viam, e que a mulher que os havia criado, a mulher nas fotos com olhar distante e ausente, nunca havia sido realmente deles. Marina fechou os olhos, apertando as certidões contra o peito. As implicações eram monumentais, impossíveis de processar. Se isso fosse verdade, se houvesse mesmo algum erro terrível, isso significaria que Sofia não era sua filha biológica. Significaria que estes 2 meninos eram. Significaria que durante 6 anos, 4 pessoas haviam vivido vidas trocadas, amores mal direcionados, conexões perdidas. Significaria que tudo o que ela pensava saber sobre sua maternidade era uma mentira construída sobre um erro hospitalar catastrófico. E significaria também que Daniela havia sabido, ou pelo menos sentido. Aquele olhar distante nas fotos, aquela ausência crescente, talvez não fosse depressão ou rejeição aos filhos. Talvez fosse o instinto de uma mãe gritando que algo estava errado, que aqueles não eram seus bebês, que em algum lugar sua verdadeira filha estava crescendo com outra pessoa. O suficiente para levá-la ao limite, para fazê-la perder o controle naquele dia fatal. Marina abriu os olhos e encontrou 4 olhos escuros fixos nela, esperando. Os gêmeos não diziam nada, mas não precisavam. Suas expressões diziam tudo. Diziam que finalmente alguém estava entendendo. Alguém estava vendo a verdade que eles não conseguiam expressar em palavras. Alguém estava reconhecendo a conexão que eles haviam sentido desde o momento em que a viram. Eu preciso ir a esse hospital, Marina, disse em voz alta, mais para si mesma que para os meninos. Preciso descobrir a verdade. Miguel e Gabriel se abraçaram nela simultaneamente, e Marina os puxou para mais perto, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Se isso fosse verdade, tudo mudaria. Absolutamente tudo. Marina conseguiu acalmar os gêmeos o suficiente para levá-los à escola. Embora cada movimento parecesse mecânico, seu corpo funcionando no piloto automático, enquanto sua mente girava em círculos vertiginosos. Ela ligou para Rafael do carro, dizendo apenas que precisava resolver algo urgente e que buscaria os meninos no horário normal. Ele pareceu surpreso, mas concordou, provavelmente aliviado, que ela não estivesse pedindo demissão como todas as outras. O Hospital Maternidade São Luís ficava na zona sul de São Paulo, um prédio moderno de vidro e concreto que exalava eficiência e profissionalismo.
Marina entrou pelas portas automáticas, sentindo como se estivesse caminhando para dentro de seu próprio passado. Cada passo a levando mais perto de uma verdade que ela temia e ansiava descobrir em igual medida. A recepção era acolhedora, com paredes em tons pastéis e música suave tocando ao fundo. Uma jovem recepcionista sorriu quando Marina se aproximou do balcão, mas o sorriso vacilou quando viu a expressão no rosto dela. "Preciso falar com alguém da administração", Marina disse, sua voz mais firme do que esperava. "É sobre meu parto aqui, há 6 anos. Há informações que preciso confirmar." A recepcionista piscou, claramente confusa. "A senhora tem os documentos do parto?" Geralmente essas solicitações são feitas por escrito. Marina colocou a certidão de nascimento de Sofia no balcão, junto com as fotocópias que havia tirado rapidamente das certidões dos gêmeos. "É urgente", ela disse, e havia uma intensidade em sua voz que fez a recepcionista recuar levemente. "Por favor, preciso falar com alguém agora." Algo no tom de Marina, ou talvez no desespero mal contido em seus olhos, fez a recepcionista pegar o telefone. Ela falou baixo por alguns momentos. Depois desligou e apontou para uma área de espera. "Alguém virá falar com a senhora em alguns minutos." Mas levou mais de 1 hora. Marina ficou sentada em uma cadeira desconfortável, suas mãos apertando a bolsa com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Ela observava funcionários passando, médicos com jalecos impecáveis, enfermeiras apressadas, visitantes com flores e balões. Todos pareciam existir em uma realidade paralela, uma onde vidas não eram trocadas por erros administrativos. Finalmente, uma mulher de meia-idade se aproximou, usando um terno escuro e uma expressão cuidadosamente neutra. Ela tinha cabelos grisalhos presos em um coque apertado e olhos que revelavam anos de experiência lidando com situações difíceis. "Senhora Marina, sou a coordenadora administrativa, Teresa Mendes. Por favor, me acompanhe." Teresa a guiou através de corredores silenciosos até uma sala de reuniões pequena e sem janelas. Ela fechou a porta atrás delas e apontou para uma cadeira. Marina sentou-se, sentindo cada músculo de seu corpo tenso, como uma corda de violino prestes a se romper. Teresa sentou-se do outro lado da mesa, entrelaçando os dedos sobre a superfície de madeira. "A recepcionista me informou que a senhora tem perguntas sobre seu parto", Teresa começou, sua voz profissional mas cautelosa. "Que tipo de informações está buscando?" Marina empurrou as certidões pela mesa. "Essas 3 crianças nasceram no mesmo dia, na mesma madrugada, neste hospital", ela disse, as palavras saindo em um jorro. "Mesma data, horários separados por minutos. Minha filha nasceu entre 2 gêmeos. Eu preciso saber se houve algum erro, alguma troca." Teresa empalideceu visivelmente. Ela olhou para as certidões, depois para Marina, depois de volta para as certidões. Suas mãos começaram a tremer, levemente. "Senhora", ela começou, a voz cuidadosa, "eu não posso discutir casos específicos sem autorização legal apropriada." Mas Marina viu o reconhecimento nos olhos dela, o medo, a culpa. Viu a confirmação que precisava escrita em cada microexpressão do rosto de Teresa. "Você sabe", ela disse, "não mais uma pergunta, mas uma acusação. Você sabe o que aconteceu. Houve um erro, não houve? Os bebês foram trocados." Teresa fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu, havia lágrimas ameaçando transbordar. Ela olhou para a porta como se verificando que estava fechada e então voltou sua atenção para Marina com uma expressão de peso insuportável. "Eu não deveria estar dizendo isso", ela sussurrou. "Deus me perdoe, mas você tem direito de saber." "Sim, houve um incidente, 6 anos atrás." Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "Continue", ela conseguiu dizer. Teresa respirou fundo, suas mãos apertando uma à outra. "Naquela noite, tivemos 3 nascimentos quase simultâneos. 2 na sala principal, uma emergência na UTI neonatal. Era caótico, estávamos com falta de pessoal, uma enfermeira havia faltado doente. Durante um procedimento de emergência com um dos bebês, as pulseiras de identificação foram removidas. E quando foram recolocadas, ela
Pausou, engolindo com dificuldade, e foram trocadas. 2 bebês tiveram suas identificações trocadas. Marina sentiu bile subir em sua garganta. Como isso é possível? Como ninguém percebeu? Percebemos, Teresa disse, e havia vergonha genuína em sua voz. 3 dias depois, durante uma auditoria de rotina. Mas quando tentamos corrigir, encontramos resistência. Uma das famílias, a família Oliveira, foi contatada. Oferecemos exames de DNA gratuitos, aconselhamento, tudo. Mas a mãe, Teresa, hesitou, ela se recusou. Disse que não queria saber, que aqueles eram seus filhos e pronto. Ela ficou histérica quando insistimos. O marido estava viajando na época, não conseguimos falar com ele diretamente. E você? Ela olhou para Marina com algo parecido com pena. Você nunca foi localizada. O endereço no seu cadastro estava errado, um número trocado. Tentamos por semanas, mas você havia se mudado logo depois do parto. Marina tentou processar isso, mas era demais. Então vocês simplesmente desistiram? Deixaram bebês trocados viverem com as famílias erradas? Teresa limpou as lágrimas que agora escorriam livremente por seu rosto. O departamento jurídico decidiu que, sem a cooperação de ambas as partes, e com uma das mães se recusando veementemente a participar, forçar a questão causaria mais dano que bem. Eles arquivaram o caso, como ela pausou, a voz quebrando, como erro médico não perseguível, devido à falta de evidências conclusivas e recusa das partes em cooperar. Então vocês encobriram, Marina disse, sua voz perigosamente baixa. Encobriram um erro que destruiu vidas. Eu estava contra a decisão, Teresa disse rapidamente. Lutei, mas fui voto vencido. E então, há 8 meses, soubemos que a senhora Oliveira, Daniela, Teresa não conseguiu terminar a frase. Ela nos deixou, Marina completou, usando a mesma linguagem cuidadosa que Rafael havia usado. E vocês ainda não fizeram nada. Não sabíamos como encontrá-la, Teresa disse miseravelmente. Não sem levantar bandeiras legais que o hospital queria evitar. Foi covarde, foi errado, e vou ter que viver com isso pelo resto da minha vida. Marina se levantou tão bruscamente que a cadeira raspou ruidosamente no chão. Eu quero cópias de tudo. Toda a investigação interna, todos os documentos, tudo, e eu quero agora. Teresa assentiu, parecendo menor e mais velha do que quando entraram na sala. Ela foi até um arquivo trancado na parede e pegou uma pasta grossa. Fiz cópias quando soube que você estava aqui, ela admitiu. Sabia que esse dia chegaria eventualmente. Ela estendeu a pasta para Marina. Espero que possa me perdoar algum dia, mas vou entender se não puder. Marina pegou a pasta sem dizer nada. Não havia palavras para o turbilhão de emoções que sentia, raiva e tristeza, e medo, e uma estranha sensação de validação. Ela não estava louca, não havia alucinado. Havia visto 3 bebês porque havia 3 bebês. E durante 6 anos, todos tinham vivido uma mentira. Ela saiu do hospital em um transe, a pasta apertada contra o peito, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Talvez fosse. Era a verdade, fria e documentada, impossível de negar. Mas também era uma bomba prestes a explodir e destruir a vida de todos envolvidos. Quando chegou de volta à mansão para buscar os gêmeos na escola, Rafael já estava em casa. Ele a esperava na sala de estar e havia algo em sua postura que a fez pausar. Ele estava segurando uma xícara de café, mas não bebia. Apenas a segurava, olhando para o líquido escuro como se pudesse encontrar respostas ali. Onde você esteve? Ele perguntou quando Marina entrou, sua voz calma demais. Os meninos voltaram da escola há 1 hora. A van os trouxe porque você não apareceu. Marina sentiu uma pontada de culpa. Desculpe, ela começou, mas Rafael a interrompeu. Vi você ontem, ele disse, ainda olhando para o café, quando mostrei as certidões para você. Vi você empalidecer, vi suas mãos tremerem, vi você perceber algo. Ele finalmente olhou para cima e seus olhos estavam duros. Você já sabia, não é? Quando se candidatou para a vaga, você já sabia sobre a conexão. Não, Marina disse firmemente entrando na sala. Não sabia. Juro por Deus, não sabia. Mas agora sei.
Ela colocou a pasta na mesa de centro entre eles. E você precisa saber também. Rafael colocou a xícara de lado lentamente, seus olhos fixos na pasta como se fosse uma cobra venenosa. O que é isso? A verdade, Marina disse simplesmente. Do hospital. Eles admitiram. Houve uma troca. 6 anos atrás. Seus filhos? Ela pausou, corrigindo. Os gêmeos. Eles são meus filhos biológicos. E minha filha, Sofia, ela é. Suas lágrimas finalmente transbordaram. Ela é sua filha. Sua e de Daniela. O silêncio que seguiu foi absoluto. Rafael olhava para ela como se ela tivesse falado em um idioma alienígena. Depois olhou para a pasta, depois de volta para ela. Sua mão se moveu lentamente, pegando a pasta e abrindo-a. Marina viu seus olhos percorrerem as páginas, viu seu rosto perder toda a cor, viu o momento exato em que a realidade que ele conhecia se despedaçou em milhões de pedaços irreparáveis, e então ele fez algo que ela não esperava. Ele começou a rir. Foi um riso sem humor, áspero e quebrado, um som de algo se fragmentando por dentro. Claro, ele disse entre gargalhadas amargas. Claro que sim. Não bastava. Não bastava ela nos deixar, não bastava os meninos pararem de falar. Tinha que haver isso também, tinha que ser. Tudo uma mentira desde o início. Rafael, Marina começou, mas ele ergueu a mão, silenciando-a. Ele continuou lendo, virando páginas com movimentos mecânicos, e Marina viu lágrimas começarem a cair em seu rosto, manchando os documentos. Quando chegou ao final, ele fechou a pasta lentamente e a empurrou para longe dele, como se queimasse ao toque. Então levantou-se e caminhou até a janela, ficando de costas para ela, os ombros tensos. E ficou ali, em silêncio, enquanto o peso de 6 anos de amor mal direcionado e verdades enterradas caía sobre ambos como uma avalanche sem fim. Rafael ficou em silêncio por tanto tempo que Marina começou a se perguntar se deveria ir embora, deixá-lo processar tudo sozinho. Mas então ele falou, sua voz baixa e controlada de um jeito que era mais assustador que se estivesse gritando. Preciso te mostrar algo. Algo que encontrei há 3 meses e não tive coragem de ler completamente até agora. Ele saiu da sala sem esperar resposta e Marina o seguiu hesitante. Rafael subiu as escadas em passos pesados, cada degrau parecendo exigir um esforço monumental. Eles foram até o quarto principal, aquele mesmo onde os gêmeos haviam mostrado as fotos a Marina, pela manhã, embora parecesse que anos haviam se passado desde então. Rafael foi direto até o closet, abrindo uma porta que revelava um espaço amplo cheio de roupas femininas ainda penduradas, sapatos alinhados, bolsas em prateleiras. Tudo intocado, preservado como um santuário. Ele alcançou a prateleira superior e puxou uma caixa de sapatos. Suas mãos tremiam enquanto a abria, revelando um caderno de capa de couro marrom, gasto pelo uso. O diário dela, Rafael disse, sua voz carregada de dor. Encontrei depois, quando estava arrumando as coisas dela. Não consegui ler tudo. Era doloroso demais, mas li o suficiente para saber que algo estava muito errado. Agora, com o que você trouxe. Ele olhou para Marina com olhos vermelhos. Acho que preciso ler o resto. E acho que você precisa ler também. Ele entregou o diário a Marina com mãos trêmulas. Ela o pegou com reverência, sentindo o peso não apenas do objeto físico, mas de tudo o que ele representava. Rafael sentou-se na beirada da cama, a cabeça entre as mãos, enquanto Marina abria a primeira página. A caligrafia era delicada, mas ficava progressivamente mais errática, conforme as páginas avançavam. As primeiras entradas eram felizes. Daniela escrevendo sobre a gravidez, sobre a expectativa, sobre o amor que sentia por Rafael e pelos bebês que carregava. Marina leu sobre ultrassons e enjoos matinais e o nervosismo de ser mãe pela primeira vez. Era íntimo demais, doloroso demais, mas ela continuou. E então o tom mudou. A primeira entrada após o parto era perturbadora. Hoje trouxemos os bebês para casa, Daniela havia escrito. Todos dizem que devo estar feliz, radiante. Mas olho para eles e não sinto nada. Apenas um vazio terrível. É normal?
Me disseram que é. Depressão pós-parto, dizem. Mas não é isso. Eu sei que não é isso. É algo mais profundo, mais sombrio. Quando o seguro, sinto como se estivesse segurando estranhos. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos enquanto lia. As entradas seguintes eram ainda piores. Daniela, descrevendo a culpa que sentia por não amar os filhos, a vergonha de não conseguir se conectar, o medo de que houvesse algo fundamentalmente quebrado nela. Ela tentava, desesperadamente, forçar um amor que não vinha naturalmente. Escrevia sobre amamentar e trocar fraldas e embalar os bebês. Todos os movimentos mecânicos de uma mãe sem o coração de uma. Há algo de errado comigo, uma entrada dizia. Ou há algo de errado com eles. Olho para Miguel e Gabriel e não vejo meus filhos. Vejo duas crianças que parecem me julgar, me acharem falta. Rafael diz que estou imaginando coisas que bebês não julgam. Mas eu sei o que vejo. Vejo a forma como eles se afastam de mim, como choram mais quando estou por perto. É como se soubessem que não sou realmente deles. Marina virou as páginas com mãos trêmulas, vendo a deterioração mental de Daniela se desenrolar em tempo real, através das palavras. As entradas ficavam mais espaçadas, mais fragmentadas. Havia dias onde ela escrevia apenas uma linha. Não consigo mais. Outros dias, páginas inteiras de desespero, questionando sua sanidade, sua maternidade, seu valor como ser humano. E então, cerca de 1 ano antes da tragédia, uma entrada que fez o coração de Marina parar. Hoje, uma enfermeira do hospital me ligou. Disse que precisavam que eu fosse lá para resolver uma questão administrativa sobre o parto. Mencionou algo sobre verificação de registros. Eu não fui. Tenho medo do que possam me dizer. Medo de que confirmem o que já sei no fundo da minha alma. Que houve um erro. Que esses não são meus bebês. Porque se for verdade, o que isso me torna? Uma fraude? Uma impostora vivendo uma vida que não é minha? Então ela sabia, Rafael disse, sua voz rouca. Ou pelo menos suspeitava. O hospital tentou contatá-la e ela fugiu da verdade. Marina continuou lendo, vendo Daniela afundar cada vez mais em sua própria agonia. Ela escrevia sobre terapia que não ajudava, sobre medicamentos que entorpeciam, mas não curavam, sobre a distância crescente entre ela e Rafael, entre ela e os meninos, entre ela e qualquer senso de realidade. As fotos que Marina havia visto pela manhã agora faziam sentido. Aquela ausência nos olhos de Daniela não era falta de amor pelos filhos. Era o conhecimento, enterrado mas persistente, de que algo estava terrivelmente errado. As últimas entradas eram quase ilegíveis, a caligrafia oscilando entre firme e tremida, as palavras às vezes riscadas com tanta força que rasgavam o papel. Não aguento mais mentir, uma entrada dizia. Não aguento mais fingir que não sinto essa desconexão. Rafael merece a verdade. Os meninos merecem uma mãe de verdade. Eu mereço conhecer minha verdadeira filha, se é que ela existe. A última entrada estava datada do dia da tragédia. Marina leu, com o coração aos pedaços. Hoje vou contar a Rafael. Vou contar tudo. Sobre as suspeitas, sobre a ligação do hospital, sobre o vazio que sinto. Ele vai me odiar. Pode me deixar. Mas não consigo mais viver nesta mentira. Se os meninos não são meus, então em algum lugar existe uma menina que é. E ela está crescendo sem mim. Sem saber que tem uma mãe que nunca pôde amá-la, porque estava presa tentando amar filhos que não reconhecia. Preciso da verdade, mesmo que ela me destrua. Marina fechou o diário, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Ela olhou para Rafael, que tinha a cabeça entre as mãos, os ombros sacudindo com soluços silenciosos. Ela entendeu então a magnitude do que havia acontecido. Daniela não havia simplesmente enlouquecido. Ela havia sido consumida por um instinto materno que gritava que algo estava errado, por uma verdade que ninguém queria ouvir, por uma situação impossível, sem saída visível. Naquele dia, Rafael disse entre soluços, ela veio até mim de manhã, antes de eu sair para trabalhar. Estava agitada, falando rápido demais, sem fazer sentido completo. Disse que precisávamos conversar, que havia algo que eu precisava saber sobre os meninos,
Mas eu estava atrasado, tinha uma reunião importante. Disse que conversaríamos à noite. Ela insistiu, mas ele engasgou. Eu a ignorei. Saí. E quando voltei, ela já tinha ido ao limite. Marina se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Um gesto de conforto inadequado diante da dor monumental. Rafael cobriu a mão dela com a sua, segurando como se fosse uma tábua de salvação. Os meninos estavam em casa, ele continuou. Ouviram tudo. A ouviram gritar que eles não eram dela, que nada daquilo era real, que ela precisava encontrar sua verdadeira filha. Depois a viram sair correndo, entrar, no carro. Eu cheguei minutos depois. Encontrei Miguel e Gabriel no chão da sala, agarrados um ao outro, em choque completo. E eles nunca mais falaram desde então. O silêncio que seguiu foi pesado, com o peso de vidas despedaçadas e verdades tardias. Marina sabia que precisavam agir, precisavam ter certeza absoluta antes de seguir em frente. Precisamos fazer exames de DNA, ela disse finalmente. Precisamos de confirmação científica. Rafael assentiu, limpando as lágrimas. Amanhã. Vou ligar para um laboratório particular, um discreto, e vou trazer Sofia também. Ele pausou, engolindo com dificuldade. Ela precisa saber a verdade também. Marina sentiu o estômago revirar ante a ideia de contar a Sofia. Como você explica para uma criança de 6 anos que a vida dela inteira foi construída sobre um erro? Que a mãe que ela conhece pode não ser sua mãe biológica? Que ela tem um pai que nunca soube de sua existência? No dia seguinte, Marina trouxe Sofia para a mansão pela primeira vez. A menina estava curiosa, mas nervosa, segurando a mão da mãe com força enquanto entravam. Rafael as esperava na sala, vestido casualmente, mas com a mesma expressão tensa de sempre. E ao lado dele estavam Miguel e Gabriel, olhando para Sofia com aquela intensidade perturbadora que agora Marina entendia. Sofia parou no meio da sala, seus olhos se arregalando enquanto olhava para os gêmeos. Havia algo em seu rosto, uma expressão de reconhecimento que espelhava a que os meninos haviam mostrado ao ver Marina. Ela soltou a mão da mãe e deu um passo hesitante em direção aos meninos. Eles se moveram ao mesmo tempo, encontrando-se no meio, 3 crianças se estudando como se estivessem olhando para peças de um quebra-cabeça que finalmente começava a se encaixar. Miguel foi o primeiro a se mover. Ele estendeu a mão e tocou o rosto de Sofia com dedos trêmulos, exatamente como havia feito com Marina. Gabriel fez o mesmo do outro lado. E Sofia, ao invés de recuar ou se assustar, fechou os olhos e deixou. Como se, em algum nível profundo e instintivo, ela também reconhecesse algo. Como se 3 almas perdidas estivessem finalmente encontrando o caminho de volta umas para as outras. O técnico do laboratório chegou 1 hora depois com o kit de coleta de DNA. Era um processo simples, um cotonete esfregado na parte interna da bochecha de cada um, mas o peso do que aqueles cotonetes representavam tornava cada movimento carregado de significado. Rafael deu sua amostra primeiro, depois Marina, depois cada uma das 3 crianças. O técnico colocou tudo em sacos plásticos etiquetados, garantindo que os resultados estariam prontos em 48 horas com o serviço expresso. Quando ele foi embora, os 5 ficaram na sala de estar, o silêncio constrangedor quebrado apenas pelo tic-tac do relógio. Sofia estava sentada entre os gêmeos no sofá, os 3 quietos, mas não desconfortáveis. Havia uma estranheza em como se encaixavam naturalmente, como 3 peças que sempre deveriam ter estado juntas. Marina e Rafael trocaram olhares carregados de ansiedade e medo do que os resultados trariam. Embora, no fundo, ambos já soubessem. Já sabiam que o mundo como conheciam estava prestes a acabar, e um novo, complicado e assustador estava prestes a começar. As 48 horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Marina. Ela continuou trabalhando na mansão, cuidando dos gêmeos com um carinho que agora entendia ser instintivo, biológico. Rafael trabalhava de casa, incapaz de se concentrar em reuniões ou relatórios. Eles se moviam pela casa como fantasmas, cruzando caminhos, mas evitando conversas profundas, ambos
presos em suas próprias tempestades internas. As crianças, estranhamente, pareciam mais calmas. Miguel e Gabriel ainda não falavam, mas havia uma leveza neles que não existia antes. E Sofia, que normalmente era tímida com estranhos, havia se apegado aos gêmeos de uma forma que desafiava a lógica. Quando o e-mail do laboratório finalmente chegou, Rafael e Marina estavam na cozinha tentando forçar café goela abaixo. O celular de Rafael vibrou e ambos congelaram. Ele olhou para a tela, seus dedos hesitando sobre o ícone do e-mail. Marina viu a cor drenar de seu rosto conforme ele abria a mensagem e lia os resultados. É verdade, ele disse, sua voz mal acima de um sussurro. Tudo. Miguel e Gabriel são seus filhos biológicos. E Sofia... Ele pausou, a voz quebrando. Sofia é minha filha. Nossa filha. Minha e de Daniela. Marina sentiu seus joelhos fraquejarem. Ela se segurou no balcão da cozinha, a respiração vindo em golfadas curtas. Uma parte dela havia esperado, talvez até desejado que estivessem errados, que fosse tudo um engano monumental. Mas outra parte, a parte que havia carregado aqueles bebês por 9 meses, sabia, sempre havia sabido em algum lugar profundo e primitivo, que os gêmeos eram dela. Rafael girou o celular para que ela pudesse ver. Ali estava, em linguagem científica fria e inequívoca, probabilidade de paternidade biológica entre Rafael dos Santos Oliveira e Sofia Costa, 99,99%. Probabilidade de maternidade biológica entre Marina Costa e Miguel dos Santos Oliveira, 99,99%. O mesmo para Gabriel. Então, o que fazemos agora? Marina perguntou, sua voz tremendo. Como seguimos em frente? Antes que Rafael pudesse responder, a campainha tocou. Ambos trocaram olhares confusos. Nenhum esperava visitas. Rafael foi atender, e Marina o seguiu, a uma distância cautelosa. Quando ele abriu a porta, uma mulher estava do outro lado, e Marina sentiu instantaneamente que problemas haviam chegado. A mulher tinha por volta de 60 anos, cabelos perfeitamente arrumados em um penteado elegante, roupas caras e uma expressão que transitava entre dor e fúria contida. Seus olhos eram os mesmos olhos claros que Marina havia visto nas fotos de Daniela. Era impossível não reconhecer quem era. Dona Heloísa, a mãe de Daniela, a avó de Sofia. Rafael, ela disse, sua voz controlada, mas com uma corrente subjacente de emoção. Recebi uma ligação muito interessante do Hospital Maternidade São Luís ontem. Algo sobre novas investigações sendo abertas, sobre erros do passado ressurgindo. Imagine minha surpresa. Rafael empalideceu. Dona Heloísa, eu posso explicar. Pode? Ela entrou sem ser convidada, seus olhos varrendo a casa até pousarem em Marina. E essa deve ser a faxineira. A mulher que aparentemente está no centro de toda essa confusão. Marina endireitou os ombros, recusando-se a ser intimidada. Meu nome é Marina, ela disse firmemente. E não é confusão, é a verdade. Verdade? Dona Heloísa riu, mas era um som sem humor. A verdade é que minha filha sofreu durante anos, torturada, por pensamentos que todos nós achávamos que eram delírios de uma mente doente. E agora descubro que ela estava certa o tempo todo. Que houve realmente uma troca e ninguém fez nada. Rafael tentou intervir. Nós só descobrimos há alguns dias. Estamos tentando processar tudo. Processar? Dona Heloísa se virou para ele, seus olhos flamejando. Há uma criança envolvida, Rafael. Minha neta. A única parte de Daniela que resta. E vocês acham que vão simplesmente processar essa situação e decidir o que fazer como se fosse um problema administrativo? Ela é minha filha, Marina disse, dando um passo à frente. Criei Sofia desde que nasceu. Sou a única mãe que ela conhece. Criou, Dona Heloísa repetiu, a palavra saindo como veneno. Criou uma criança que não era sua, enquanto minha verdadeira neta crescia em uma casa com uma mãe que não conseguia amá-la porque sabia, instintivamente, que havia algo errado. Você roubou 6 anos de minha neta. 6 anos que eu poderia ter passado com ela, conhecendo-a, amando-a. Eu não roubei nada, Marina retrucou, sua própria raiva começando a borbulhar. Eu fui vítima do mesmo erro que todos.
E amo Sofia. Sempre amei, sempre vou amar. Não importa o que o DNA diga. Amor não muda a biologia, Dona Heloísa disse friamente. Ela se virou para Rafael. Quero ver a menina. Quero ver minha neta. Agora. Rafael abriu a boca para protestar, mas nesse momento, Sofia apareceu no topo da escada, atraída pelas vozes elevadas. Miguel e Gabriel estavam logo atrás dela, os três formando uma linha unida. Sofia olhou para a estranha na sala com olhos curiosos, mas cautelosos. Mamãe? Ela chamou, descendo alguns degraus. Quem é? Dona Heloísa congelou. Seus olhos se fixaram em Sofia e Marina viu o momento exato em que ela reconheceu os traços de Daniela, na menina. As mesmas ondas suaves no cabelo, os mesmos olhos claros, o mesmo formato delicado do rosto. Era como ver um fantasma, uma versão miniatura e saudável de sua filha perdida. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Dona Heloísa, sem que ela parecesse perceber. Daniela, ela sussurrou, e Sofia franziu a testa confusa. Meu nome é Sofia, a menina disse, descendo mais alguns degraus. Daniela era o nome da mãe dos meninos. A que foi embora. A que foi embora. As palavras, inocentes e diretas da forma como só uma criança pode ser, atingiram Dona Heloísa como um tapa físico. Ela cambaleou e Rafael instintivamente a segurou pelo cotovelo. Foi embora porque estava sofrendo, Dona Heloísa disse, sua voz quebrando, porque havia algo de errado que ninguém acreditou nela. Sofia olhou para Marina, buscando orientação. Marina desceu as escadas rapidamente, colocando as mãos protetoras nos ombros da filha. Acho melhor você ir, ela disse para Dona Heloísa. Isso não é apropriado. Não agora. Não é apropriado? Dona Heloísa endireitou-se, limpando as lágrimas com movimentos bruscos. O que não é apropriado é minha neta estar sendo criada por uma estranha. Por alguém sem nenhum direito legal sobre ela. Ela olhou para Rafael. E você sabe disso, Rafael. Sabe que tenho direitos. Sou a avó dela. A única família de sangue que ela tem. Ela tem família, Marina disse ferozmente, puxando Sofia para mais perto. Me tem. Tem os meninos agora. Tem tudo o que precisa. Veremos o que a justiça diz sobre isso, Dona Heloísa retrucou. Saiu da casa com passos rígidos, mas virou-se na porta. Vou entrar com um processo de guarda, e vou ganhar. Boa sorte explicando para um juiz por que uma faxineira sem recursos deveria manter uma criança que não é biologicamente dela, quando há uma avó perfeitamente capaz e com todos os meios para dar a ela a vida que merece. Quando a porta se fechou atrás dela, Marina sentiu suas pernas cederem. Ela caiu de joelhos no chão, Sofia ainda agarrada a ela, confusa e assustada. Rafael ficou parado, pálido como um fantasma. Ela vai fazer isso, ele disse, mais para si mesmo que para Marina. Ela vai entrar na justiça. E tem recursos, contatos, advogados. Vai ser uma batalha. Marina olhou para cima, lágrimas escorrendo por seu rosto. Então lutamos. Não vou perder Sofia, não depois de tudo. E meus filhos? Rafael perguntou, sua voz quebrando. Os gêmeos? Eles são seus biologicamente. Você tem mais direitos sobre eles do que eu. O que impede você de fazer o mesmo? De me tirar os meninos? Marina olhou para ele, vendo o mesmo medo espelhado que sentia. Porque nós dois sabemos que as crianças já perderam demais, ela disse firmemente. Não vou tirar os meninos de você. Assim como espero que você não tente tirar Sofia de mim. Precisamos encontrar um jeito de fazer isso funcionar, para o bem deles. Rafael assentiu lentamente, aliviado. Você vai precisar de um advogado. Um bom. Vou pagar. Não. Precisa, Marina começou, mas Rafael a interrompeu. Sim, preciso, porque se Dona Heloísa conseguir a guarda de Sofia, ela também vai questionar minha guarda dos gêmeos. Vai dizer que se DNA é tudo o que importa, então os meninos deveriam estar com você. E então todos nós perdemos. Estamos juntos nisso agora, prontos ou não. Nos dias seguintes, a vida se tornou um redemoinho de consultas jurídicas e preparações. Rafael contratou os melhores advogados que conseguiu encontrar, tanto para Marina quanto para si mesmo. Dona Heloísa cumpriu sua ameaça.
entrando com um processo de guarda emergencial de Sofia, alegando que Marina não tinha direitos legais e que a criança pertencia à sua família biológica. A primeira audiência foi marcada para 2 semanas depois. Rafael, seguindo o conselho de seu advogado, contratou um investigador particular para pesquisar o passado de Dona Heloísa. E o que encontraram foi revelador e perturbador. Daniela havia obtido uma ordem de restrição contra a própria mãe 3 anos antes de seu casamento com Rafael. Os documentos detalhavam anos de abuso emocional, manipulação psicológica e controle excessivo. Daniela havia sido tão traumatizada que havia cortado completamente o contato, reconstruindo sua vida longe da influência tóxica da mãe. Isso muda tudo, o advogado de Rafael disse, estudando os documentos. Um histórico de abuso, uma ordem de restrição de sua própria filha, isso vai pesar fortemente contra ela em qualquer audiência de guarda. Nenhum juiz vai entregar uma criança para alguém com esse passado sem uma investigação extensiva. Na audiência preliminar, o advogado de Rafael apresentou as evidências ao juiz. Dona Heloísa empalideceu visivelmente conforme os documentos eram discutidos publicamente. Seu próprio advogado parecia surpreso, claramente não havia sido informado sobre esse aspecto do passado de sua cliente. O juiz, um homem de meia idade com um olhar severo, leu os documentos com atenção crescente. Seu rosto mostrava claramente sua desaprovação. Senhora Costa, ele disse olhando para Dona Heloísa, vejo aqui documentação extensa de uma ordem de restrição obtida por sua própria filha, falecida em circunstâncias trágicas. As alegações são sérias. Abuso emocional, manipulação, controle excessivo. Como responde a isso? Dona Heloísa levantou-se, suas mãos tremendo. Meritíssimo. Aquilo foi um mal-entendido. Daniela estava passando por um momento difícil. Foi influenciada por Rafael. Eu só queria o melhor para ela. Uma ordem de restrição não é emitida por mal-entendidos, o juiz disse secamente. É emitida quando há evidências substanciais de comportamento prejudicial. Ele folheou. Mais documentos. Vejo aqui relatórios de terapeutas que atenderam sua filha, detalhando o impacto psicológico que sua presença tinha sobre ela. Isso é extremamente preocupante. Ele olhou para os 2 lados da sala. Estou negando o pedido de guarda emergencial. Vou ordenar uma avaliação psicológica completa de todas as partes envolvidas, incluindo a senhora, Dona Heloísa. Uma assistente social será designada para avaliar o ambiente de todas as casas envolvidas e o bem-estar das crianças. Até que essa avaliação seja concluída e apresentada ao tribunal, a guarda provisória de Sofia permanece com a senhora Marina Costa. Próxima audiência em 60 dias. A assistente social designada para o caso se chamava Paula Fernandes, uma mulher de 40 e poucos anos com olhos gentis, mas perceptivos, e uma maneira direta de falar que não deixava espaço para mentiras. Ela visitou primeiro o apartamento pequeno de Marina, um 2 quartos modesto, mas limpo em um bairro da periferia de São Paulo. Marina viu Paula avaliar cada detalhe, a tinta descascada em algumas paredes, os móveis antigos mas bem cuidados, o quarto que Sofia dividia com ela porque não havia espaço para mais. Sei que não é muito, Marina disse, a voz defensiva apesar de seus esforços para permanecer calma. Mas é limpo, é seguro, e Sofia sempre teve tudo o que precisava. Paula escreveu algo em sua prancheta, sua expressão neutra. Conte-me sobre sua rotina com Sofia, ela pediu. Como são seus dias? Marina falou sobre manhãs apressadas antes da escola, jantar juntas todas as noites, leitura antes de dormir, passeios ao parque nos finais de semana quando havia dinheiro extra. Falou sobre como conhecia cada detalhe de Sofia, seus medos, seus sonhos, sua comida favorita, como consolá-la quando tinha pesadelos. Falou com o amor e a familiaridade de 6 anos de maternidade dedicada. Paula então visitou a mansão de Rafael. A diferença era gritante. Quartos espaçosos, jardim imenso, uma piscina, brinquedos caros espalhados, mas pouco usados. Rafael mostrou o quarto dos gêmeos, depois o quarto de hóspedes que ele havia começado a transformar em um espaço para Sofia.
com uma cama nova e decoração em tons de rosa que ele esperava que ela gostasse. Quanto tempo por dia você passa com seus filhos? Paula perguntou a Rafael enquanto tomavam café na cozinha. Menos do que deveria, Rafael admitiu com honestidade. Trabalho muito, mas estou tentando mudar isso. Estou delegando mais, saindo mais. Cedo. Percebi que perdi muito tempo. Tempo que não vou recuperar. Paula fez mais anotações. Então visitou Dona Heloísa, que morava em uma mansão ainda maior em um condomínio fechado de luxo. A casa era impecável, decorada com gosto caro, com um quarto de hóspedes que ela insistia seria perfeito para Sofia. Mas havia uma frieza ali, uma ausência de calor que Paula registrou mentalmente. A parte crucial veio quando Paula pediu para falar com as crianças individualmente em um ambiente neutro. Foi marcada uma sessão no escritório de Paula, uma sala acolhedora com brinquedos e uma atmosfera descontraída. Sofia foi a primeira, sentando-se timidamente em uma cadeira pequena, enquanto Paula se sentava no chão para ficar na altura dos olhos dela. Sofia, Paula disse gentilmente, você sabe por que está aqui? A menina assentiu, seus dedos brincando nervosamente com a barra da saia. Porque tem uma senhora que diz que é minha avó, e que talvez eu não more mais com a mamãe. E como você se sente sobre isso? Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Não quero deixar a mamãe, ela é minha mãe. Sempre foi. Não importa o que os papéis digam, Paula sentiu seu coração apertar. E os meninos? Miguel e Gabriel? Como você se sente em relação a eles? Sofia iluminou-se imediatamente. Eles são meus irmãos. Sei que é estranho, que a gente só se conheceu há pouco tempo, mas é como se eu sempre os conhecesse, sabe? Como se faltasse uma parte de mim e agora estivesse completa. E o pai deles, o senhor Rafael, ele é legal. Às vezes fico pensando como seria ter um pai. A mamãe disse que meu pai biológico não sabe que eu existo, mas agora ele sabe. E ele parece legal. Depois foi a vez dos gêmeos. Paula ficou surpresa quando eles entraram na sala de mãos dadas, recusando-se a serem separados. Ela havia sido avisada sobre o mutismo seletivo, sobre os meses de silêncio. Mas o que ela testemunhou foi extraordinário. Quando perguntou sobre Marina, algo mudou nos rostos dos meninos. Miguel olhou para Gabriel, alguma comunicação silenciosa passando entre eles. E então, pela primeira vez em quase 9 meses, Miguel abriu a boca e falou. A voz saiu rouca, hesitante, mas clara. Ela é nossa mãe. Paula congelou, sua caneta parando no meio de uma palavra. Você, ela começou, mal conseguindo acreditar. Você acabou de falar? Gabriel também falou, sua voz igualmente rouca, mas determinada. Sempre soubemos, desde que ela chegou, que ela era quem deveria ter estado conosco desde o começo. Paula pegou seu gravador rapidamente, querendo documentar aquele momento histórico. Vocês não falavam há meses, ela disse gentilmente. Por que agora? Porque agora importa, Miguel disse simplesmente. Antes, ninguém ouvia de verdade. Mas agora você está perguntando. Então estamos respondendo. Ela é nossa mãe. E Sofia é nossa irmã. E o papai é nosso papai, mesmo que o DNA diga outra coisa. Porque família não é só sangue. É quem fica. Quem escolhe ficar. As palavras, tão maduras e profundas vindo de uma criança de 6 anos, fizeram Paula lutar para conter suas próprias lágrimas. Ela fez mais perguntas, mas o mais importante já havia sido dito. Os gêmeos tinham quebrado meses de silêncio para defender as pessoas que amavam. Isso dizia mais do que qualquer relatório psicológico poderia. A audiência final chegou 60 dias depois, em uma tarde quente de novembro. O tribunal estava cheio. Marina, vestindo seu melhor conjunto de roupas, sentou-se com seu advogado de um lado. Rafael do outro, com seu próprio advogado. Dona Heloísa estava do lado oposto da sala, seu rosto uma máscara de determinação e amargura. O juiz entrou e todos se levantaram. O juiz leu o relatório de Paula em silêncio, suas sobrancelhas se franzindo progressivamente. Finalmente, ele olhou para cima. Raramente vejo um caso tão complexo e emocionalmente carregado. Ele começou. Temos aqui uma situação sem precedentes.
um erro hospitalar que resultou em troca de bebês, descobertos 6 anos depois. Crianças que estabeleceram vínculos profundos com pais que não são biologicamente seus, e uma avó buscando guarda baseada em direitos de sangue. Ele pausou, seus olhos percorrendo a sala. Mas, acima de tudo, temos 3 crianças cujo bem-estar deve ser nossa única consideração. Ele pegou o relatório novamente. O relatório da assistente social Paula Fernandes é extenso e minucioso. Ela visitou todos os ambientes, entrevistou todas as partes, observou as interações. E suas conclusões são claras. Ele olhou para Marina. A senhora Marina Costa criou Sofia com amor, dedicação e sacrifício por 6 anos. O vínculo entre mãe e filha é genuíno, profundo e inquebrantável. Sofia expressou claramente seu desejo de permanecer com a mãe que criou, independentemente de biologia. Ele olhou para Rafael. O senhor Rafael dos Santos Oliveira amou e criou os gêmeos como próprios filhos desde o nascimento, apesar da descoberta recente de que não compartilham biologia. Os meninos o reconhecem como pai e expressaram fortemente seu amor e lealdade a ele. Então, olhou para os gêmeos, que estavam sentados na primeira fileira entre Marina e Rafael, e mais significativamente, os gêmeos Miguel e Gabriel, que sofreram mutismo seletivo traumático por 9 meses, quebraram seu silêncio durante a avaliação para expressar um reconhecimento visceral e instintivo de Marina Costa como sua mãe biológica. As palavras deles, que estão gravadas e documentadas, demonstram uma conexão que transcende compreensão racional. Uma conexão de sangue que ambas as crianças sentiram imediatamente ao conhecê-la. Ele virou-se para Dona Heloísa, e sua expressão endureceu. Quanto à senhora Dona Heloísa Martins, o relatório destaca questões profundamente preocupantes. Seu histórico documentado de abuso emocional contra sua própria filha, a ordem de restrição que ela obteve, os relatos de terapeutas sobre o impacto psicológico que sua presença causava. Além disso, a avaliação psicológica ordenada pelo tribunal revelou padrões de comportamento controlador e manipulador que persistem. A assistente social expressou sérias reservas sobre colocar uma criança sob seu cuidado primário. Dona Heloísa ficou pálida, mas manteve sua postura rígida. Meritíssimo, ela começou, mas o juiz levantou a mão. Considerando todos os fatores, ele continuou. O bem-estar de Sofia, o ambiente estável que tem com Marina Costa, o vínculo comprovado entre eles e as questões sérias com a saúde psicológica da avó, minha decisão é a seguinte. Ele olhou diretamente para Marina. A guarda definitiva de Sofia Maria Costa é concedida a Marina Costa, sua mãe de criação. O tribunal reconhece que, enquanto a biologia é importante, 6 anos de maternidade dedicada e amor incondicional pesam mais. Sofia terá direito de conhecer sua herança biológica, mas sua casa permanecerá com quem a criou desde o nascimento. Marina desabou em lágrimas de alívio. Rafael colocou a mão em seu ombro em apoio. Dona Heloísa estava imóvel, choque e raiva, alternando em seu rosto. O juiz continuou. A Dona Heloísa Martins serão concedidas visitas supervisionadas com Sofia, uma vez por mês, em local neutro designado pelo tribunal, sob condição de que complete aconselhamento psicológico obrigatório e demonstre padrões de comportamento saudáveis. Qualquer tentativa de manipular ou controlar a criança resultará em cessação imediata das visitas. Ele fechou a pasta. Quanto aos gêmeos Miguel e Gabriel, a guarda permanece com Rafael dos Santos Oliveira, que os criou com amor desde o nascimento. No entanto, dado o vínculo biológico e emocional com Marina Costa, o tribunal ordena que um acordo de coparentalidade seja estabelecido, permitindo a ambos os adultos participarem ativamente da vida das 3 crianças, criando uma estrutura familiar não tradicional, mas funcional que serve aos melhores interesses de todos os menores envolvidos. Marina e Rafael trocaram olhares, um misto de alívio, gratidão e a compreensão de que suas vidas estavam agora permanentemente entrelaçadas. O juiz bateu o martelo. Caso encerrado. Fora do tribunal,
Enquanto Dona Heloísa partia furiosa com seu advogado, Rafael se virou para Marina. Então, coparentalidade, ele disse com um pequeno sorriso. Acha que conseguimos fazer isso funcionar? Marina olhou para onde Sofia e os gêmeos brincavam no jardim do tribunal, os três rindo juntos, finalmente livres do peso de segredos e mentiras. Temos que fazer, ela disse simplesmente, por eles. Nas semanas seguintes, Marina e Rafael trabalharam para estabelecer uma nova rotina. Sofia passava dias de semana com Marina no apartamento, fins de semana na mansão com Rafael e os gêmeos. Os gêmeos, com suas vozes finalmente recuperadas, falavam constantemente, como se estivessem compensando meses perdidos. Eles contavam histórias, faziam piadas, cantavam. Era como assistir flores desabrocharem depois de um inverno cruel. Marina continuou trabalhando para Rafael, mas agora como parte da família, não como empregada. Eles faziam jantares juntos, os 5, uma família estranha e não tradicional, mas funcional. Rafael ensinou Sofia a nadar na piscina. Marina ensinou os gêmeos a fazer brigadeiro, receita que sua própria mãe havia ensinado a ela. Eles visitaram parques, foram ao cinema, celebraram aniversários juntos. Houve momentos difíceis, claro. Sofia às vezes perguntava sobre Daniela, sobre a mãe que ela nunca conheceria, que havia partido antes que pudessem se encontrar. Rafael respondia com honestidade, falando sobre a mulher que Daniela era, sobre sua luta, sobre como ela havia amado Sofia mesmo sem conhecê-la, porque uma mãe sempre sabe quando seu filho está em algum lugar do mundo. Os gêmeos faziam terapia para processar o trauma e lentamente aprendiam a falar sobre o dia que haviam testemunhado o colapso de Daniela. Aprenderam que não era culpa deles, que adultos às vezes quebravam sob peso de coisas além de sua compreensão. E Marina estava sempre lá, com abraços e palavras gentis e a presença constante que eles tanto precisavam. 1 ano depois da descoberta inicial, em uma tarde de domingo, todos os 5 estavam no jardim da mansão. Sofia e os gêmeos corriam pela grama, brincando de pega-pega. Marina e Rafael assistiam de uma mesa de piquenique, tomando limonada e compartilhando um silêncio confortável que havia se desenvolvido entre eles. Você já se pergunta, Rafael disse de repente, como seria se nada disso tivesse acontecido? Se não houvesse erro? Se cada criança tivesse ido para a família certa desde o início? Marina observou as crianças, viu como se moviam como uma unidade, 3 partes de um todo. Acho que não existe família certa. Ela disse pensativamente. Existe a família que construímos, as pessoas que escolhemos amar. Daniela sofreu porque sentia que algo estava errado. E estava. Mas agora estamos fazendo certo. Não da maneira tradicional, não da maneira que os manuais dizem, mas certo para nós. Rafael assentiu, observando Miguel ensinar Sofia a fazer uma cambalhota. Para nós, ele concordou. Eles ficaram em silêncio novamente, e então ele adicionou suavemente, obrigado, por não desistir, por lutar, por fazer essa família impossível funcionar. Marina sorriu. Obrigada a você, por ver além da biologia, por entender que amor não vem apenas de DNA, vem de escolha, de presença, de ficar mesmo quando é difícil. As 3 crianças correram até eles, sem fôlego e rindo. Podemos fazer um churrasco? Sofia pediu, seus olhos brilhando. Uma festa só nossa? Claro, Rafael disse, despenteando o cabelo dela com carinho. Vou pegar a carne. Miguel, Gabriel, vocês querem ajudar? Os gêmeos concordaram entusiasticamente, seguindo Rafael para dentro. Sofia ficou com Marina por um momento, olhando para a mãe com aqueles olhos claros que agora ela sabia eram de Daniela. Mamãe, ela disse hesitante. Posso perguntar uma coisa? Sempre, Marina respondeu, puxando-a para mais perto. Você acha que minha outra mãe, Daniela, ela ficaria feliz com como as coisas são agora, com como nós somos uma família? Marina sentiu lágrimas pinicar em seus olhos, mas sorriu através delas. Acho que sim, docinho. Acho que ela só queria que todos fossem amados. E olha para nós. Ela apontou para Rafael e os gêmeos voltando com bandejas de carne, para os 3 irmãos que o destino havia separado, mas o amor havia reunido. Somos todos amados,
de maneiras estranhas e complicadas, mas amados. Sofia assentiu, satisfeita com a resposta, e correu para ajudar os irmãos. Marina ficou sentada, observando sua família impossível, improvisada e perfeita. Não era o que planejara, não era tradicional, mas era deles. E às vezes ela pensou: as melhores famílias são as que construímos dos cacos de vidas quebradas, unidos por amor que escolhemos dar, não aquele que o sangue nos obriga a sentir. E ali, naquele jardim ensolarado em São Paulo, 6 anos após um erro médico ter mudado o curso de múltiplas vidas, uma nova família se consolidava. Não perfeita, mas real. Não tradicional, mas cheia de amor. E para Marina, Rafael e as 3 crianças que os uniam, era tudo o que precisavam. Era casa, era família, era escolha. E isso era mais forte do que qualquer vínculo de sangue jamais poderia ser.